mesmo, rapidinho. Aí na aula que vem a gente trabalha mais com isso, tá? As coisas que eu quero mostrar. Se vocês quiserem, é rápido assim. Se vocês quiserem ficar em pé e chegar mais perto para olhar, podem ir, tá? Que quem está aí atrás não vai conseguir ver. Olha só. Aí na aula que vem, como é na outra sala, lá eu sei que o projetor funciona, tá? Porque a gente usa essa sala aqui do lado. Porque terça a gente está tendo aula lá e quarta aqui, né? Mas lá a gente tem aula à tarde, eu sei que o projetor funciona lá. Entendeu? Mas olha só, esse programa aqui é o GeoGebra, tá? Ele é um programa que a gente chama de geometria dinâmica, porque a gente pode mexer nas coisas, fazer as coisas se movimentarem. Essa é a ideia. Depois eu posso ensinar vocês a como montar isso, porque eu estou trazendo um negócio pronto para vocês verem como é, mas é legal vocês saberem como funciona. A Bia é fera de GeoGebra. Tá. Então olha só, aqui nessa tela eu estou usando coisas que nós já estudamos, gráficos de função de primeiro grau, né? Então nós já estudamos que quando você tem uma função polinomial de primeiro grau, né, f de x igual a ax mais b, a gente sabe que o A é um coeficiente angular, né, a inclinação, que tem a ver com a reta ficar mais ou menos inclinada, e o B faz a reta subir ou descer, né? A gente já falei que essa soma de uma constante em qualquer função faz a função subir ou descer, beleza? Aí aqui a gente pode mexer, estão vendo esse negocinho vermelho aqui, esse controle? A gente pode mexer no valor de A e B, então a gente pode arrastar, esse aqui é o A, então aqui eu estou aumentando A, e aqui eu estou diminuindo A, ficando negativo, beleza? E a gente vê o efeito disso na reta. E aqui a gente pode mexer no B. Tranquilo, pessoal? Tá? E aí tem algumas telas, essa ideia, né? Tem muitas possibilidades que a gente pode fazer com isso na educação básica também, né? Assim, que são bem bacanas. Aí tem umas outras aqui que eu vou mostrar rápido, só para... Professor, esse programa é gratuito? É gratuito. Só vocês botarem poucos vídeos aqui hoje. GeoGebra, vocês vão achar. Na verdade, esse aí que eu estou usando, eu posso depois compartilhar com vocês também o arquivo de instalação dele, porque ele é uma versão mais antiga, que eu acho melhor do que a versão mais nova, que é aquela que é online. Mas essa é muito... tem aqui na caixa. Só que é colorido. Bom, e aí aqui, esse aqui é a mesma coisa com a parábola, tá? Que a gente pode mexer no A, a gente sabe que o A tem a ver com a concavidade, aí se eu mexer no B também ela sai do lugar, e se mexer no C ela sobe e desce, beleza? E aí tem outro aqui de parábola também, que aí eu posso mexer... Todo mundo ensinou, pessoal? Aqui. Que essa aqui eu posso mexer no vértice. Andar horizontalmente com o vértice e andar verticalmente com o vértice. Isso aqui foi aquilo que nós vimos na aula passada, menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A. E tem uma outra aqui ainda, aí na aula que vem a gente explora isso com mais detalhes, tá? Que é de aplicação de transformações geométricas no gráfico. Isso a gente ainda não viu. Isso aqui é um exemplo, isso aqui é uma função seno, que a gente não estudou aqui, uma função trigonométrica. E aí quando a gente aplica algumas transformações, então a gente pode começar com essa aqui. Também, não, calma aí, eu não sei o que é o que. Transladar horizontalmente
quer dizer, verticalmente, transladar horizontalmente e pode aplicar também esticamentos. Verticalmente, eu estou esticando o gráfico, estão vendo? E aqui eu estou esticando o gráfico horizontalmente, ele ficando mais assim, aberto ou mais apertado. Beleza, pessoal? Transformações geométricas, isso tem a ver com fazendo operações dentro e fora da função? Exatamente, tem a ver com fazer operações dentro e fora das funções. A gente vai ver isso ainda, tá? Aí quando a gente faz translações, a gente faz isso. Quando a gente pega a função, isso a gente já fez no caso da parábola, tá? Quando a gente pega a função f de x e soma uma constante assim, a função sobe e desce. Beleza? Isso é a gente faz translações verticais. Quando a gente soma uma constante dentro da função, a gente faz translações horizontais. A gente anda para a direita e para a esquerda. Beleza? Quando a gente multiplica por uma constante fora da função, a gente faz esses esticamentos verticais. A gente faz assim ou assim. E quando a gente multiplica por uma constante dentro da função, a gente faz assim. Beleza? E nessa tela aí do GeoGebra, eu botei no caso a função trigonométrica, a função seno, porque dá para ver claramente esse efeito, mas isso vale para qualquer tipo de função. E aqui nessa tela, a gente pode digitar, pode trocar a função, entendeu? A gente pode chegar lá e digitar, escolher uma função qualquer, e a gente vai visualizar esse efeito, beleza? Na lista 3, a última é 3, né? Na lista 3 tem exercício disso, tá? A gente vai fazer também. Beleza, pessoal? Tranquilo. Mas na aula que vem com o projetor, aí vai ficar mais tranquilo para a gente explorar isso, mas essas telas, elas estão lá no Google Classroom também, tá? Vocês podem baixar e ficar brincando em casa. Eu vou compartilhar também lá o arquivo de instalação desse programa. Porque se vocês procurarem na internet, ele é gratuito, né? E tem vocês podem instalar um programa no computador e ele tem para tablets, para celular, né? Eu falei na aula passada, ele tem para Android, para iOS, vocês podem instalar no celular também. Mas eu gosto mais da versão mais antiga dele, assim, eu acho mais amigável. E aí eu vou compartilhar também esse mais antigo vocês não vão achar na internet, né? Vão achar o mais novo. Beleza? Aí eu vou voltar lá também. Tranquilo? Então é isso. E agora vamos falar de infinito, né? Finalmente. Deixa eu ver. Talvez tenha um exercício aqui. Calma aí. Outra coisa maneira para a gente falar também, que está na lista 2, que eu também estou devendo, é a mudança de base, tá? E essas são duas coisas que é um perigo, assim, que se eu começar a falar disso, eu nunca mais paro. Ela sabe disso. É verdade. Tá. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre o infinito primeiro, certo? Então é o seguinte, como eu falei, em matemática tem duas ideias de infinito, assim, dois conceitos de infinito. A gente fala de infinito em dois contextos matemáticos, digamos assim. Eu vou tentar falar um pouco dos dois, tá? Que é o que a gente chama de infinito potencial e de infinito atual. Esse atual é meio que uma tradução do inglês, que é actual, que tem um significado diferente. Não é atual de tempo, não. É atual, não sei como eu diria isso em português, que tem a ver com quantidade, né? Tem a ver com quantidade de elementos de um conjunto. Beleza? É isso, basicamente. Então, vou falar dessas duas ideias. A ideia de infinito potencial tem a ver exatamente com o conceito de limite, né? Assim, e a gente já
viu um exemplo disso, que é esse exemplo aqui, da função f de x igual a 1 sobre x. Beleza? A gente já montou o gráfico dessa função, vocês lembram disso? Algumas aulas atrás. E a gente viu que essa função, o gráfico dela, fica assim, ó. Beleza? Tranquilo? Certo? E aí a gente expressa esse comportamento do gráfico. O que expressa isso matematicamente é o conceito matemático de limite. Tranquilo? Então tem 4 limites relevantes que a gente pode escrever para esse gráfico. Um deles, para dar um exemplo, é isso aqui. Limite com x tendendo a mais infinito, de 1 sobre x, ou de f de x, tanto faz, é igual a 0. Beleza? Tranquilo? Isso tem a ver com essa tendência do gráfico para cá, né? Quando a gente fala x tendendo ao infinito, que é o que está escrito aqui embaixo, a gente está querendo dizer qual é o comportamento da função quando x vai para lá. Tá legal? Beleza, pessoal? Certo? Então, o que essa expressão quer dizer? Ela quer dizer o seguinte: o gráfico dessa função nunca toca o zero, concorda? Ela nunca chega no y igual a zero, tranquilo? Tá? Não existe um valor de x, se eu botar assim, f de x igual a zero, eu não encontro um valor de x tal que f de x seja igual a zero. Todo mundo concorda com isso? Beleza? Tá claro isso? Quer dizer, ela nunca chega no zero, certo? Essa equação não tem solução. Se eu escrever 1 sobre x igual a zero, não existe um valor de x que eu vou colocar aí e vai dar zero. Beleza? Mas eu posso falar que ela tende a zero. O que significa dizer que ela tende a zero? Ela vai ficando cada vez mais próxima do zero, mas nunca chega no zero. Mas, na verdade, é mais do que cada vez mais próxima. Ela vai ficando arbitrariamente próxima. Beleza? Tranquilo? Arbitrariamente próxima quer dizer o seguinte: essa distância... Ela parece que está próxima, não é? Ela parece que vai tocar, mas ela não toca. Mas arbitrariamente próxima quer dizer o seguinte: qualquer distância, quer dizer precisamente isso que eu vou falar agora, beleza? Vê se dá para acompanhar. Qualquer distância que eu escolher do zero, qualquer distância que eu escolher do y igual a zero, tem algum valor de x que fica mais próximo que aquela distância, beleza? Então, por exemplo, se eu quiser assim, se eu escolher assim, ó, y igual a 0,1, tranquilo? Que é um valor muito próximo do zero. Beleza, pessoal? Certo? Eu consigo um valor de x tal que f de x fica menor do que isso aqui. Beleza? Todo mundo visualiza isso? Tranquilo? Qual é esse valor de x? 0,01. Não, que o y... 100. Isso. Por que 100, professor? 100 é um exemplo, não é o único valor. Por quê? Porque se eu botar... vou botar assim, ó. Eu quero que o valor de y fique menor que 0,1. Tá beleza? Certo? Então, se eu escolher x igual a 100, quem foi que falou 100? Foi o Fabrício. Se eu escolher 100, quem é o y correspondente a 100? F de 100, que é 0,01, que é menor do que isso aqui. Beleza? Mas 100 não é o único. Poderia ser o quê? 20. Se eu escolhesse 20, já funcionaria, né? Podia ser 11. Oi? Podia ser Podia ser 11, exatamente.
Qualquer valor acima de 10. Exatamente. Todo mundo visualizou isso? Certo? Beleza? Tranquilo? Tá de boa isso? Tá? Agora, se eu quiser mudar agora e escolher um valor de y menor ainda do que esse, beleza? Certo? Se eu quiser agora que y fique menor do que 0,01. Mil, professor? Isso. Vamos botar menor ainda. 10 mil. 10 mil. Beleza? Ou qualquer valor maior do que 1000 serviria. Tranquilo? Então agora, o que aconteceu? Eu escolhi um patamar. Tranquilo? Para esse patamar, eu consigo achar um valor de x tal que a função fica menor que esse patamar. Tranquilo? Agora eu reduzi o patamar. Esse valor aqui já não serve mais aqui, todo mundo visualiza. Mas eu consigo um novo valor de x que vai servir. Que pode ser quanto que você falou? 10 mil. Beleza? 10 mil, mas poderia ser outro valor aqui. Tranquilo? Aí o que eu vou ter? O y, que é igual a f de 10 mil, que é 0,0001, é menor do que isso aqui. Ele está aparecendo? Beleza, pessoal? Tem que tirar foto se vocês quiserem, que não vai aparecer ali. Mas, tranquilo? Mas o que eu quero dizer? Isso que quer dizer arbitrariamente próximo. Entendeu? Certo? Quer dizer que qualquer patamar que eu vou aproximando do zero, tranquilo? Ele nunca chega no zero. Mas eu posso escolher qualquer patamar tão próximo do zero quanto eu quiser, e eu consigo algum valor de x tal que a função fique abaixo daquele patamar. Beleza? Por isso que é arbitrariamente próximo. Tranquilo? Que eu posso escolher qualquer patamar. Certo? Tá de boa isso? Sim. Isso aqui é a definição de limite, na verdade. E tem uma formulação que eu não vou escrever aqui, vocês vão ficar com medo. Mas ela quer dizer isso, ficar arbitrariamente próximo. Tá legal? Beleza? Agora, o que acontece? Quando eu estou falando de infinito aqui, eu não posso considerar infinito um número, certo? Ele representa uma tendência, por isso que eu estou dizendo que infinito não é um ponto no plano cartesiano. Para ser um ponto, ele tem que ser um número. Porque quando eu localizo o ponto, ele tem que representar um número de alguma forma. Um ponto no plano cartesiano é isso aqui, x, y. Beleza? Tranquilo? Então, infinito não é um valor, infinito não é um número muito grande. Um número muito grande, por exemplo, é Google, certo? Já ouviram falar no número Google? O senhor falou. Uma inspiração para o nome do Google. Exatamente, que é o número 10 elevado a 100. Beleza? Certo? Mas esse número 10 elevado a 100, por que eu considero isso um número nesse contexto aqui? Porque eu posso operar algebricamente com ele. Tranquilo? Beleza? Por exemplo, eu posso fazer 10 elevado a 100 menos 1. Tranquilo? Quando eu faço 10 elevado a 100 menos 1, isso aqui é um valor lá. Certo? Eu ia perguntar, como é que dá? Dá 9,99999, porque 10 elevado a 100 é o quê? Você tem que fazer toda a contagem da coisa? Sim. Resumindo, Beleza? só daqui 10 mil anos, ou mais. Não, então na verdade, por que eu estou falando? Posso apagar aqui assim? Era só terminar de perguntas. Tá. Só para. Vitor, Isso aqui eu estou explicando. pode fechar o computador? Sim. Tá, porque ele tá pegando o finalzinho do quadro. Tá, vou desligar o computador. Peraí. Tem algum motivo que o ar está desligado? Tá bem calor, Tá. Posso tentar ligar? Amém. Não, tô ficando assim, com a vontade do nada. Abençoado pela Costa. Tá. Minha cara nem chega. Nem chega. Bora
atrás? Atrás. É que eu tava tentando pensar, aí não é. É que eu ia comentar. Tem área de experimental. Isso aí é um pouquinho. Aham, mas tudo bem. Experimentar infinito com menos um É jogo, pô. É Nós filme. vamos chamar É filme que Menos você está pensando. É. É filme. Ah, não, mas isso é uma piada, uma pegadinha, entendeu? Isso aí é. Posso falar disso daqui a pouco. Porque eu lembrei que você falou que não daria para emprestar no plano, aí eu quero perguntar se no plano completo dava. Porque- Não, também não. No complexo também não dá. Mas eu vi que se deduzia da função zeta de Riemann. É. E aí você conseguiria deduzir dela, só que como ela é uma função complexa, aí daria para você representar a função complexa. Mas então, dá para representar uma função complexa no plano complexo. Mas não dá. O ser infinito ele pode vir a partir daí, mas ele não é um ponto no plano complexo, mesmo assim, entendeu? Existem outras estruturas onde o infinito ganha essa completude, mas nem no R nem C. São coisas mais loucas. Existem coisas que estão no plano projetivo, que é outra ideia, que aí dá para considerar infinito um ponto, mas aqui em R e C não. Fala. Sim, mas não como um ponto no gráfico, não como um ponto pertencente ao gráfico, entendeu? Posso apagar aqui? Só sei se eu frente. Hã? Era isso que eu ia falar, porque eu deixo copiar. Isso aqui tá falando mais diferente. Tipo, só o zero. O zero não tem que ser isso. Olha só. Eu posso escrever assim, ó. Isso aqui é um ponto pertencente ao gráfico, entendeu? Mas no infinito não posso escrever tipo 0, infinito. Tranquilo? Porque isso não é um valor lá que você marca um ponto. O infinito, eu estou usando a ideia de infinito como tendência como uma forma de explicar o comportamento dessa função, mas não como um ponto pertencente ao gráfico, entendeu? Beleza? É diferente. Agora, por que eu não posso considerar infinito um número? Certo? Pelo seguinte, como eu estava falando, esse número aqui, 10 elevado a 100, que é conhecido pelo nome Google, né? Daí foi inventada a palavra Google, tem uma historinha sobre isso. Foi um matemático que inventou para brincar com o filho dele, uma coisa assim. Eu não sei se é verdade, porque a maioria das historinhas é mentira. Mas, enfim, esse número aí é um número muito grande. Tem várias estimativas que você pode fazer que dão uma ideia do tamanho desse número, beleza? Por exemplo, esse número é maior do que a quantidade de átomos que existe no universo inteiro, beleza? É maior do que o número de segundos que se transcorreu desde que o universo existe, desde o Big Bang, né? Pegando a teoria do Big Bang, assim. E essa conta é uma conta que dá para fazer, supondo a teoria do Big Bang verdadeira, né? Assim, dentro da física tem também pessoas que defendem teorias alternativas, mas o Big Bang é a teoria mais aceita ainda até hoje, né? E o Big Bang aconteceu, segundo essa teoria, há cerca de 13 bilhões de anos, é a idade do universo. Aí dá para vocês fazerem a conta, assim, de boa, você pega 13 bilhões de anos. Aí você vai calcular quantos segundos tem em 13 bilhões de anos, né? Assim, aí você multiplica 13 bilhões de anos por 365 para dar a quantidade de dias, depois a quantidade de horas, assim por diante. Beleza? Vocês vão ver que dá um número muito menor do que isso aqui. E parece mais palpável do que o dinheiro do Elon Musk. Exatamente. Mas é tudo Isso real. aí. Vocês podem fazer essas estimativas são legais de fazer também. Comparar o dinheiro dos bilionários, tipo assim, o Elon Musk tem tanto dinheiro quanto não sei quantas milhões de pessoas juntas, literalmente, entendeu? Enfim, mas mesmo o dinheiro do Elon Musk é muito menor do que isso aqui, 10 elevado a 100, tranquilo? Porque quando a gente trabalha com expoente, a gente está falando, como o nome está dizendo, de crescimento exponencial, certo? Então, como é que é crescimento exponencial? Cada vez que você aumenta uma unidade no expoente, você multiplica por 10. Tranquilo? Então, por isso que o exponencial, no caso que eu estou trabalhando com a base 10. Por isso que o crescimento exponencial é tão rápido. Beleza?
Tranquilo? Então, tipo assim, 10 elevado a 4 é 10 vezes mais do que 10 elevado a 3, e assim por diante. Imagina isso, você vai multiplicando por 10, multiplicando por 10 até chegar a 10 elevado a 100. Então, isso é um número muito grande. Beleza? Eu posso pensar sempre em números maiores do que esse. Mas esse é um número muito grande. Beleza? Tranquilo? Mas, se eu subtrair uma unidade daqui, essa subtração dessa unidade, quando eu subtraio uma unidade num número muito grande, certo? Isso praticamente não afeta o número. Tranquilo? Certo? Tipo assim, se pegar o Elon Musk e ele perder R$1.000, isso é insignificante para ele. Tipo assim, eu perder R$1.000 esse mês, eu tô ferrado. Vai estar chorando. Até o final do mês. Vai estar chorando. Se lamentando, filho. Eu dizer menos mil. Exatamente. Só que, mesmo sendo, por mais que seja irrelevante, certo? É diferente. Se eu pegar R$1 bilhão, certo? E tirar R$1, não é mais bilhão, exatamente. Tranquilo? Então isso aqui, eu poderia pensar em bilhão. Bilhão, qual é a potência? 10 elevado a quanto? 9. Pronto. Vou botar aqui uma coisa. 10, então, isso aqui é diferente de 10 elevado a 9, porque o Eric falou, não é mais bilhão. Beleza? Só que infinito menos 1, quanto é infinito menos 1? É infinito mesmo. Beleza? Ele não afeta o infinito. Aqui eu já estou entrando numa ideia de infinito cardinal, como cardinalidade. Se eu tirar um elemento de um conjunto infinito, ele continua infinito. Beleza? Tranquilo? Então, por isso que eu não posso considerar infinito um número. Porque eu não posso operar aritmeticamente com o infinito. Beleza? Tranquilo? Se eu fizer, por exemplo, 2 vezes infinito, quanto é 2 vezes infinito? É infinito mesmo. Entendeu? Então, se eu considerasse infinito um número, isso aqui levaria a contradições aritméticas. Eu poderia cancelar aqui, eu estaria falando que 2 é igual a 1. Beleza? Então, por isso que eu não posso considerar beleza? Por isso que eu não posso considerar infinito um número. Tranquilo? Porque ele não é afetado pelas operações da mesma maneira que os números são afetados. Tá legal? Ele não se comporta. Porque um número tem um conceito que a gente... É importante dizer também, uma coisa que eu gosto muito de dizer, que é muito contraditória ao senso comum que a gente tem de matemática, que é a seguinte: o conceito de número não é universal. Seguinte, a gente tem ideia que o conceito de número existe na natureza, isso não é verdade, tá? Mas da maneira, por que eu estou dizendo isso? Que outras culturas entendem quantidade de uma maneira não equivalente à maneira como nós entendemos na matemática contemporânea. Mas, na matemática contemporânea, eu não posso considerar infinito um número. Tranquilo? Porque o que é um número na matemática contemporânea? É uma coisa que, sempre que eu somar 1, eu aumento, sempre que eu subtrair 1, eu diminuo, quando eu multiplico por 2, ele dobra de tamanho. Infinito não satisfaz nada disso. E a gente vou começar a falar agora propriedades cada vez mais bizarras de infinito, tá? Para vocês pirarem muito. Tá. Porque o infinito ele é útil para ajudar a explicar como as funções se comportam. Então, no caso, o infinito vem da definição de limite, entendeu? Então, o infinito é um símbolo que serve para representar, é um símbolo que eu uso para representar o caso no qual a função tem esse comportamento. Entendeu? Mas o conceito de limite não aplicava só essa função? Não. Mas quando aparece qualquer função que tem esse comportamento, eu uso a ideia de infinito. Para falar, ele serve para descrever um tipo de comportamento específico de uma função, entendeu? Beleza?
Na verdade, ele serve quando... posso apagar aqui? Isso aqui. Só assim. Pode aqui. Olha só, vou escrever isso aqui também. Outro caso é isso aqui, ó. Quando x tende a zero, beleza? É a mesma função, mas pode ter outras funções. Mas calma, nessa função aqui, o que o símbolo de infinito significa? Ó, tanto aqui como aqui, certo? Significa que os valores dessa função, eles ultrapassam qualquer valor real, entendeu? Certo? Então, aqui eu estou colocando isso no x, tranquilo? Porque aqui eu estou fazendo x tende a infinito, tranquilo? Certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando x ultrapassa qualquer valor real, qualquer número, o y vai se aproximar de zero. Aqui, nesse caso, eu estou falando isso agora do y. Quando o x se aproxima de zero, y ultrapassa qualquer valor real. Isso eu percebo aqui, todo mundo visualiza isso? Só uma observação, isso aqui vocês vão trabalhar muito com isso em cálculo, tá? Muito, muito, muito mesmo. Beleza? Então isso aqui é muito pré-cálculo, tá? Certo? Eu vou colocar outras funções, já. Beleza, pessoal? Tá? Então é bom vocês irem se ligando nisso aqui, beleza? Então, o que quer dizer essa expressão aqui? De novo, é aquela ideia do patamar. Tá legal? Se eu colocar um patamar aqui nessa função, ó, não preciso nem dar um valor, mas coloco um patamar aqui. Eu consigo algum valor de x que o valor de y ultrapasse esse patamar, concorda? Beleza? Agora, se eu subir esse patamar, esse valor de x não serve mais, mas eu consigo um outro valor de x que ultrapasse esse novo patamar. Beleza? Tranquilo? Então, qual é esse comportamento? O comportamento que eu estou dizendo que y ultrapassa qualquer número real. Beleza? Então, quando eu falo que tende a infinito, quer dizer que ele fica maior que qualquer número real. Aqui eu estou falando isso para o x, aqui eu estou falando isso para o y. Deu para perceber isso? Sim? Fala. O senhor está falando assim, que é uma tendência tanto para zero e tanto para infinito. Mas o senhor explicou que, por exemplo, infinito menos um número qualquer é igual a infinito. Isso. Por que isso não se aplica a essa outra tendência do zero, que seria, por exemplo, 0 menos 1? Por que isso continua sendo coisas diferentes? Porque você tem que aplicar isso onde o infinito acontece. Né? Assim. Mas como nessa função? Nessa função. Se então. fosse, por exemplo, o limite em x tendendo a menos 1. Mas aí, nessa função aqui, Sim. mas aí você não está falando infinito menos 1. Você está substituindo x, você está substituindo infinito por menos 1, entendeu? Beleza? Mas isso que eu percebi, você vai fazer o seguinte, ó. Vamos olhar esse caso aqui quando x tende a zero. Esse maisinho aqui todo mundo sabe, todo mundo percebeu, que é zero pela direita. Beleza? Tranquilo? Aí, se eu pegar a função, essa função aqui, ó, f de x igual a 1 sobre x. Beleza? Tranquilo? Essa função tende a infinito quando x tende a zero pela direita. Beleza? Tranquilo? Agora, se eu subtrair 1 aqui, isso aqui tende a quanto? Porque olha só, quando eu subtraio 1 do gráfico da função, aquilo que eu estava falando até no começo da aula, de translações horizontais. Se eu subtrair 1 do gráfico da função, o que esse gráfico faz? Ele desce uma unidade. Tranquilo?
Mas aí ele vai tender para quanto aqui? Vocês acham? Ele continua tendendo a infinito. Beleza? Certo? Então, assim que eu visualizo que infinito menos 1, ele vai ficar uma unidade para baixo. Mas ele vai continuar tendendo a infinito. Entendeu? O gráfico dessa função ele vai ficar assim, ó. Essa aqui deslocada uma unidade para baixo. Ele vai cortar o eixo, entendeu? Mas ele vai continuar tendendo a infinito. Beleza? Então, assim que eu visualizo que eu subtraio 1 de uma coisa que tende a infinito, essa coisa continua tendendo a infinito. Beleza? Se eu subtrair 1 de uma coisa que tende a 5, ela vai tender a 4. Entendeu? Mas se ela tende a infinito, ela vai continuar tendendo a infinito. Então, no caso, se fosse o x tendendo a menos 1, continuaria x tendendo a menos 1. E o infinito tendendo a infinito. Isso. Porque você tem que fazer a operação no lugar onde ela tende a infinito. Entendeu? Certo? Então, ali fez sentido isso para você? Tranquilo? Não? Eu entendi, professor. Eu só não entendi muito bem a questão da conta. Tipo assim, como o senhor armou essa conta dessa forma. Eu entendi muito bem a explicação. Tá. Que o infinito vai continuar sendo infinito. Só que mesmo assim existem infinitos maiores do que outros, porque estão acima. Foi o que o senhor disse muitas aulas atrás. Isso, então isso é infinito maior que o outro, vamos chegar lá, calma. O senhor tinha dito. Isso não está acontecendo aqui ainda, tá? Eu nunca vou esquecer, o senhor disse que tinham infinitos que eram maiores do que outros. Sim. Aí eu entendi. Por esse raciocínio faz sentido. Tá. Porque a língua vai continuar infinitamente. Isso. Só que ela está com uma posição acima do que ela está agora. Então ela diminuiu entre aspas, mas ainda assim permaneceu infinita. Isso. Esse gráfico que eu usei a mesma letra inadequadamente. Aqui vamos chamar de G. Olha só. Esse gráfico dessa função G, ele é igualzinho a essa função, ao gráfico de f, só que uma unidade para baixo. Vou tentar desenhar aqui. Ele vai ficar assim, ó. Beleza? É como se eu tivesse puxado isso aqui uma unidade para baixo. Agora, vamos olhar para isso aqui, quando x tende a 0 pela direita. Quando x tende a 0 pela direita, ó, esse que está em branco é o gráfico da f. Esse que está em vermelho é o gráfico da g, entendeu? Beleza? Certo? Então, quando eu passei da f para g, eu diminuí todo mundo uma unidade. Mas como ele cresce ilimitadamente para cima, diminuiu uma unidade, ele vai continuar crescendo ilimitadamente para cima. Então, isso que quer dizer, quando eu tiro uma unidade, ele não afeta em nada o crescimento dessa função. Entendeu? Beleza? Não? Olha só, olha para essa função aqui, que está em vermelho, ela vai parar em algum lugar? Não, mas isso que eu queria saber. Se eu tirar o uso, como ela cresce diretamente, ela não vai recuperar o que ela teve? Vai recuperar, mas em algum outro lugar ela vai ultrapassar aquele, entendeu? Se é naquele mesmo valor, ela vai ser menor, entendeu? Beleza? Por exemplo, se eu marcar esse patamar aqui, tranquilo? Certo? Eu quero ver quando as funções ultrapassam esse patamar. Essa função que está em branco, ela ultrapassa nesse valor de x aqui. A função que está em vermelho não. Mas vai ter um outro valor de x que ela vai ultrapassar. Entendeu? Então ela continua tendendo a infinito. Por quê? Porque ela continua ultrapassando qualquer patamar. Entendeu? Certo? Só que ela pode, tipo assim, não vai ultrapassar aquele patamar com os mesmos valores da outra, mas vai ultrapassar para algum valor. Beleza? Certo? Deixa eu só fazer um alerta antes da gente continuar, que a gente vai falar de infinitos maiores do que outros, tá? Mas não tem nada a ver com isso aqui. Aqui a gente não está falando disso. Esse infinito aqui é tão infinito quanto o outro, tá? Infinitos
maiores do que outros aparece em outro contexto. Só para não, vocês não se perderem muito. Fala, peraí, depois de marca. Fala. Graficamente, esse x tende a zero à direita seria X tende a zero à direita aqui. X se aproxima de zero do lado à direita do zero. O zero está aqui, ó. X igual a zero é aqui. Entendeu? Beleza? Quando x tende a zero à direita, quer dizer que eu estou aproximando os valores de x do zero pelo lado direito do zero. mais indo para a esquerda. Na esquerda seria aqui. Entendeu? Não, mas é que quando você aproxima de zero, você está indo para a esquerda. Não, o zero está aqui, ó. O zero está parado aqui. Eu posso me aproximar do zero pela direita para valores maiores do que o zero, ou pela esquerda para valores menores do que zero. Entendeu? Mas no caso da esquerda, você está falando do lado negativo do gráfico? Do lado negativo do gráfico. Mas do lado negativo do gráfico só até o zero, porque poderia ser um 1. Não, sim, um exemplo, mas o 1 ele está à direita do zero. Isso. O número menor que 1, mas maior que 0, ele não anda para a esquerda? O número menor que 1. Ah, é sobre o lado. Ah, tá. É. Eu estava confundindo o caminho com o lado. Esse mais significa que ele vai se aproximar do lado direito. Do lado direito do zero. Aí eu estava entendendo que ele vai para a direita. Não. Não, são esses São valores que estão do lado direito do se aproximando do zero. Beleza? Fala. Esse patamar. Nesse caso sim, mas poderia ser um número 5. Aí os números que vêm pela direita se aproximando Aí não é bem a taxa do 5 e de os que vêm pela variação, esquerda também são todos são uma coisa positivos, pela né? outra. Se aproximando do 5. O patamar é um lugar que ele ultrapassa, entendeu? Só isso. E é daí que Mas tem a ver com a taxa de variação, mas o patamar não é exatamente a taxa de a variação. gente consegue achar a taxa de variação dele. Consegue. Taxa de variação, você vê que aqui, ó, isso aqui tem tudo a ver com taxa de variação, tá? Bia, você quer falar que estava falando? Não, estava falando para eles a ideia de se aproximar pela direita, né? E se aproximar pela esquerda. Porque eles acharam que são os números positivos porque o referencial ali é o zero. Mas se fosse o 5, né? Se fosse um número tipo 5, tá ali no meio. Os números que estão se aproximando, tanto pela direita quanto pela esquerda, são positivos. Porque estão... Isso aí. Então, mas olha só, a gente pode fazer até outro exemplo agora, de outra função que a gente desenha o gráfico, tá? Mas olha só, Mara, isso tem tudo a ver com a taxa de variação, tá? Porque aqui a taxa de variação dele é muito grande, na verdade ela é negativa, mas ela em módulo é muito grande, beleza? Certo? Porque o gráfico está muito inclinado, tranquilo, pessoal? Aqui a taxa de variação é pequena, certo? Porque o gráfico está pouco inclinado, tá legal? Aqui ele está muito inclinado, mas então, como ela tende a infinito nesse ponto aqui, ela tem uma taxa de variação muito grande, beleza? Certo? Uma taxa de variação é a inclinação do gráfico, certo? Mas quando eu falo o patamar, não é o patamar mesmo, é um valor que eu coloco aqui, não é a taxa de variação, entendeu? Porque a taxa de variação, eu tenho que escolher um intervalo de y, ou um intervalo de x, e ver quanto o y varia naquele intervalo de x, entendeu? É isso aqui. E quando esse intervalo de x vai se aproximando do zero, o intervalo de y vai ficando cada vez maior. Bia. Vamos lá. Zero pela direita, é isso. O zero pela direita explica aí, Bia. A ideia, por exemplo, ali está, né? O limite da função para os valores de x que estão se aproximando do zero pela direita. Aquele mais i significa que os valores estão vindo pela direita. Então, quem seriam os valores à direita do zero, cada vez mais próximos do zero? Então, por exemplo, o 1, né? Depois o 0,5, 0,1, 0,01. Tá. E se fosse pela esquerda?
A mesma Valores ideia, só menores que que isso, zero. menores que zero, que são cada vez mais próximos de zero. Então aquele símbolo, se fosse negativo, seria pela esquerda. Isso. A gente usa o positivo vindo pela direita e o negativo vindo pela esquerda. Só que pela esquerda eu escreveria isso aqui, ó. É menos infinito, entendeu? Porque olha só, quando eu estou. Lembra que o f de x é o y, tá? Então quando eu escrevo isso aqui, eu estou perguntando o que acontece com f de x, que é o y, quando x se aproxima de zero à esquerda, ou seja, com valores menores que zero. Uma pergunta. Mais infinito é maior do que menos infinito? Mais infinito é maior do que menos infinito. A gente pode considerar isso. Os dois são infinitos, mas um é maior do que o outro. Mas o negócio é maior do que o outro em outro sentido. É maior de, tipo assim, ter mais valor, né? De ter mais quantidade. Assim, entendeu? Mais quantidade. Olha só. Então, vamos lá. Alguma pergunta mais sobre isso aqui? Tá. Limite de y é igual a Agora zero pelo direito. Quando x tende a zero pela esquerda, eu estou desse lado. Valores menores do que zero. O que acontece com isso? Isso fica lá embaixo. Ó. Tá. No caso, menos significa que é negativo, mas Eu sei, é por isso que eu falei. Ele é negativo, beleza? Então, para aqui, fala. Calma, vamos organizar, Bia. Quando a gente fala de limite, eu não sei tem como comparar os três, mas eu entendo que é pela mudança de comportamento de grau. Mas nesse caso, o senhor fala de limite de zero, ele muda quando ele chega a zero, e isso vai ter menos e quando o x tende ao infinito, o y tem que dar zero. Só que quando ele nunca vai chegar a zero, nunca vai chegar ao infinito, aonde seria o ponto limite desse grau? No caso, como eu entendeu? Isso é um sai em algum momento. Porque o limite, você não precisa chegar naquele valor, entendeu? Pois é. O limite você não precisa chegar, ele tá andando para sempre. Entendeu? Não tem um ponto limite, necessariamente. Nesse caso. Pode ter, nesse caso, pode ter. Entendeu? Mas o limite, olha só, essa pergunta dela é importante. O que quer dizer o limite? O limite tem a ver com a ideia de ficar arbitrariamente próximo ou arbitrariamente grande. Quando eu falo de arbitrariamente próximo, ele pode chegar naquele ponto, mas ele pode não chegar, entendeu? Eu posso escrever também, no caso dessa função, olha só. Olha só, limite quando x tende a 2 de f de x é meio, que é o próprio valor da função, entendeu? Que eu estou perguntando assim, quando x se aproxima de 2, y se aproxima de quanto? De meio, que é o próprio valor da função. Então, nesse caso, ele chega no 2, mas ele pode não chegar, entendeu? Certo? Esse limite aqui, ele está certo, esse limite aqui, mas ele não serve para nada, digamos assim. Porque isso aqui já é o próprio valor da função, entendeu? Isso daí são duas coordenadas. São duas coordenadas, porque olha só. Quando x é 2, quanto vale o y? Quando x é 2, o y se aproxima de quem? De meio, que é o valor da função, entendeu? Beleza? Mas isso está correto, mas isso não acrescenta nada, assim. O limite, ele serve justamente para a gente estudar lugares onde não existe o valor da função, entendeu? E aí eu posso falar uma tendência. Aí não tem esse ponto que vocês chegam. Mas tipo assim, a utilidade do limite é essa. Beleza? Agora, considerando pragmaticamente o tempo que falta para acabar a aula,
vocês têm duas opções. Ou a gente pode fazer outro gráfico de função, ou a gente pode falar de um infinito maior do que o outro. São duas coisas completamente diferentes. O que vocês querem? De um infinito, ou fazer outro gráfico de função. Eu acho que foi outro gráfico. Tá, beleza. Porque o infinito maior do que o outro. Vou tentar então. Pode ser. A gente fala semana que vem, infinito maior do que o outro é outro, não tem nada a ver com gráfico, Tem tá? eu tenho uma pergunta dentro da sua pergunta. Tá. Qual desses dois tópicos abriria mais bastante? Eu acho que pelo tempo que a gente tem, é melhor falar semana que vem de infinito maior que outro. Porque senão vai entrar numa coisa super legal e parar no meio. E também as pessoas que não entenderam Isso. podem ter a chance de entender no próximo gráfico. Sim, beleza. Certo? Então vamos fazer outro gráfico. Fatia. Posso apagar esse? Fazer um pouco. Calma aí. Posso apagar isso aqui? Esse aqui é bom pra gente falar agora? Acho. Tá. Olha só, vamos lá. Então vamos desenhar esse gráfico. Certo? Beleza? A gente pode, primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte: eu vou usar limites para ajudar a desenhar esse gráfico, tá? Vou desenhar aqui. Bom, aí, uma primeira coisa que eu vou observar, que não tem nada a ver com limite, é o seguinte: quando x é igual a zero, y é igual a zero também, concorda? Se eu jogar lá x igual a zero, y vai ser zero. Então ele passa por aqui. É a primeira observação que eu tenho dele. Esse ponto pertence ao gráfico. Tá de boa? Certo? Nesse caso, não, nesse caso. Nesse caso, ele está fazendo um exemplo aqui, um exercício dessa função aqui, beleza? Tranquilo? Bom, aí, a próxima coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: quais são os limites que eu vou calcular? Isso é uma coisa que é nesse caso. Vocês vão ter que aprender, a gente já está em cálculo 1 agora, tá? Isso aqui é total cálculo 1, beleza? Depois a gente vai fazer mais exercícios disso. Olha só, vocês têm uma coisa que vocês vão ter que aprender é olhar para a cara da função e reconhecer quais são os limites que são úteis para eu calcular. No seguinte sentido: quais são os limites que vão me ajudar a desenhar o gráfico da função, certo? Porque eu posso calcular, por exemplo, igual eu falei agora há pouco, o limite quando x tende a 3. Por exemplo, se eu tenho um valor aqui qualquer. Quando x tende a 3, quanto vai dar esse limite? É o próprio valor da função, entendeu? Porque eu estou perguntando o seguinte: quando eu escrevo isso aqui, eu estou fazendo a seguinte pergunta: da onde y se aproxima quando x se aproxima de 3? Beleza? No caso, é o próprio f de 3, que é quanto? Se eu substituir 3 ali, vai dar quanto? 3 por 2. Isso, 3 meios. Tranquilo? Beleza, esse limite aí está correto. Só que isso não me acrescenta nada, porque eu não preciso escrever limite, eu posso escrever simplesmente f de 3 igual a 3,5, uma tabela de valor, uma coisa que eu já sei. Tranquilo? Então, quais são os lugares onde é útil, no seguinte, que o limite vai me ajudar a desenhar esse gráfico, certo? Na verdade, em dois lugares. Tem um valor aqui que eu não posso, que não existe f desse valor. Que valor é esse? 1. Eu não posso, não existe f de 1. Porque vai ser 1 sobre 0. Não existe 1 sobre 0.
Beleza? Então, esse é um lugar que é útil eu calcular o limite. Então, eu vou marcar o ponto 1 aqui, tranquilo? Nesse ponto eu quero calcular o limite, beleza? Tranquilo? Então, eu vou querer calcular o limite quando x tende a 1, de f de x, beleza? Só que aí eu tenho que considerar também... Professor, então, se você fizer uma conta, geralmente vai ter, pode acontecer de estar escrito para onde x tende, eu sei que vai acontecer isso. Como assim? Está escrito como? O senhor escreveu aí, o limite de f de x tende a 1, ou seja, para eu fazer a conta, a resposta vai tecnicamente dar da primeira coisa que eu tenho que descobrir, que é para onde importa, é o valor de f de x. Então é só substituir o x pelo valor que me deu do limite. Substituir... só que no caso você não vai poder fazer, nesse caso aqui você não vai poder fazer isso direto. Se você substituir lá vai dar 1 sobre 0. E 1 sobre 0 não existe. Isso, então por isso que eu tenho que calcular o limite, que não é por substituição. Entendi. Aquele ali é por substituição, então, mas aquele não acrescenta nada, entendeu? Então eu tenho que calcular nos casos onde eu não posso substituir. Então, nos casos onde eu não posso substituir, eu tenho que tentar observar para onde essa função tende. Entendeu? Da onde aqueles valores, porque não existe um valor de y, mas de que valores ele está se aproximando. Entendeu? É isso que eu vou fazer. Tranquilo? Certo? Esse limite de tendendo a menos 1. Não, desculpa, eu escrevi errado. Não é menos 1 não. Menos 1 não tem nada a ver, tá? É 1 pela direita e 1 pela esquerda. Entendeu? Porque de novo eu tenho que fazer isso. Ela não está definida no 1, mas ela pode ter um comportamento, como de fato esse exemplo tem, um comportamento diferente pela direita e pela esquerda, entendeu? Pode acontecer, igual o exemplo anterior. Nem sempre vai acontecer isso. Tem casos que o comportamento é igual pela direita e pela esquerda, mas nesse caso também é diferente. Tranquilo? Certo? Então, só para sistematizar, como é que eu reconheci como eu estava falando agora, como é que eu reconheci que é útil calcular o limite quando x tende a 1? Porque a função não está definida no 1. Então, nos lugares, nos valores onde a função está definida, o limite não me ajuda em nada, não serve para nada. Tá? Então, eu tenho que ver... Sempre vai ter o limite de x para a gente calcular a conta? Ou a gente vai ter que ser... Ou a gente vai ter que, tipo assim, começar a analisar gráficos para conseguir identificar o limite de x? Não, você tem que calcular o limite de x para desenhar um gráfico. O limite de x é algo que te ajuda a desenhar um gráfico, entendeu? Entendi. Porque, geralmente, vou ser honesta, nas colunas de contas da escola, as contas mais fáceis da escola, muitas das vezes, o que me faltava era interpretar o enunciado para conseguir armar a conta. Porque se o senhor me der o limite de x, eu consegui entender tudo que o senhor explicou, tudo. Tudo que o senhor explicou, tanto dessa parte aqui quanto da parte de lá. Tudo que o senhor já explicou, eu entendi. Mas o que me complica é que o quê? Um enunciado de uma conta, o limite de x, como que eu vou identificar ele? Vai ser dado? O valor do limite? Sim. Não. Então, pode ter... Fala. A gente tem que descobrir. Tem que descobrir. Isso. Mas dá só a função. Vai dar... em geral vai... em cálculo 1 pode ter um exercício assim, calcule o limite. Entendeu? Vai estar contextualizado. É isso que eu quis dizer. Não, então, pode ter um exercício assim, calcula o limite. Aí vai ter um limite lá escrito para você calcular. Mas pode ter um exercício que são os exercícios mais comuns, que é assim, desenhe o gráfico da função. Entendeu? Aí o enunciado em geral vai ter isso só. Entendeu? Desenhe o gráfico da função. Aí você tem que identificar que você tem que calcular aquele limite para te possibilitar desenhar o gráfico da Acho que função. significa que o Brian eu acho que cálculo entra na parte da matemática pura. Mas tem problemas também. Tá. Isso que ela está falando da dificuldade de enfrentar problemas e chegar em cálculo. João tem três. Então, tem problemas assim também, tá? Exatamente isso. Então o João vai encontrar Exatamente isso. Não são esses problemas. Tipicamente. Então, tem problemas contextualizados que você vai precisar calcular o limite também, mas não é de infinitas bananas. São problemas que você tem um problema no qual você precisa desenhar o gráfico. Para desenhar o gráfico, você precisa calcular o limite. Entendeu? Então, mas depois a gente. Não hoje, mas depois a gente pode dar um exemplo. Mas daqui, vamos supor que
O problema que eu estou fazendo é assim, desenho gráfico, aí é um problema de matemática pura. Mas em cálculo tem problemas também que são contextualizados, não são de matemática pura, tá? Mas aqui o exercício é desenho gráfico, certo? Então, para desenhar esse gráfico, como é que eu estou pensando? Eu olhei para a função, eu falei assim, onde essa função não está definida? X igual a 1, certo? Se ela não está definida em x igual a 1, eu não posso colocar o x igual a 1 numa tabela de valores, por exemplo. Eu não posso calcular o valor dela no x igual a 1. Mas o que eu posso fazer? Calcular o limite, que vai me dar a seguinte informação. Beleza, ela não está definida em x igual a 1, mas para onde ela está tendendo no x igual a 1, entendeu? E essa informação vai me ajudar a desenhar o gráfico. Fez sentido? Tá? Beleza, Brian? Entendi. Mas eu vou fazer uma pergunta meio. Não é bom se eu justificar sobre isso, mas. Da onde saiu esse 1? Como que o senhor chegou nesse 1? Olha para a função. Aquele 1 ali embaixo que tem essa representação do 1? Não é o 1 ali embaixo, é o fato de eu substituir x igual a 1. Então eu tenho que ficar substituindo até eu chegar a algum valor? Não, você tem que olhar e saber que valor é esse. Por exemplo, se eu escrever essa função aqui. Tá, por favor, essa é a única dúvida que tivesse lá da aula toda. Tá. Qual é o valor de x onde a função não está definida? É isso que eu sei. É um meio. 1 meio? Não. 3 meios. Por quê? Olha só. O que nesse caso aqui, como é uma fração, o que não pode acontecer com uma fração? Mas você tem embaixo, tá? Mas você tem embaixo diferente de 1,5. Desculpa. 1,5, tá certo. Tem que separar meio. Então, 1,5, tá certo. Olha só, o que não pode acontecer com uma fração? O denominador não pode ser 0. Então, qual é o valor de x que faz esse denominador ser 0? 3 meios. Entendeu? Então eu tenho que tentar fazer com que a função chegue a 0 para saber o valor que precisa achar? Nesse caso aqui. Sim. Porque a fração porque a função é uma fração, entendeu? Você tem. Entendi. Oi? Tá o quê? Exatamente. Agora faz sentido. Era isso que estava me botando na cabeça. Eu estava pensando assim, eu vi o senhor explicando. Aí eu pensei, seria muito óbvio se aquele 1 tivesse surgido daquele 1 ali. Não faz sentido. Agora eu entendi. A função não pode chegar a um certo extremo. A fração não pode chegar a um extremo, que é ser 0. O denominador de baixo não pode ser 0, porque eu não tenho como dividir uma bala para 0 pessoas. Exatamente. Então isso aí é meio tipo assim, raciocínio lógico, isso aí já tem na cabeça. Então, para interpretar a fração, eu tenho que tentar fazer com que ela chegue a 0, para eu descobrir o limite. Isso. Então, nessa aqui, ó, se eu escrever f de 1, eu posso calcular f de 1? Posso. Quanto dá f de 1? Menos 1, certo? Mas posso calcular. Então, para esse eu não preciso calcular o limite em 1 aqui, porque eu já tenho o valor da função. Mas se eu escrever f de 3 meios, eu não posso escrever, não existe um número. F de 3 meios. Então, nesse caso, eu vou calcular o limite. Beleza? Então, é assim, você tem que olhar para a função e saber onde você vai calcular o limite, tá? Certo? Então, vamos só para acabar, tentar descobrir que limites são esses. Tranquilo? Tá? Então, num primeiro momento, depois vocês vão se acostumar a já também fazer isso mais de olho. Mas no primeiro momento, uma coisa que a gente pode fazer é substituir valores mesmo, tá? Beleza? Então, olhando para esse primeiro limite aqui, tá? Quando x tende a 1 pela direita. O que significa x tender a 1 pela direita? Eu tenho que botar valores próximos de 1, mas maiores do que 1. Então, fala aí um valor próximo de 1 é maior do que 1. 1,1. Agora me gerou confusão aqui. Agora me gerou. Porque a Silvia também falou que era os números do lado direito do gráfico. Mas do lado direito do 1. Tá. Do número que está como diferencial. Isso. Tá. Então,
Tá, então do lado direito do 1. Do lado direito do 1 quer dizer maior do que 1. Do lado esquerdo do 1 quer dizer menor do que 1. Beleza? Então, vamos substituir um valor maior do que 1, 1,1, certo? Se eu substituir 1,1 aqui, quanto vai ficar? Vou botar aqui assim. Aqui mesmo. F de 1,1. Quanto vai ficar? 1,1 dividido por quanto? 0,1. Agora vamos substituir um valor mais próximo do 1 ainda. Pode ser 1,01, concorda? Beleza? Que é mais próximo, mas tem que ser sempre maior do que 1. Isso aqui vai dar quanto? 1,01 dividido por quanto? 0,01. Para onde isso está tendendo? Vocês acham? Quando eu divido, isso aqui é a mesma coisa, ó. 1,1 dividido por 0,1 é a mesma coisa que 10 vezes 1,1, concorda? Isso aqui é a mesma coisa que 100 vezes 1,01. Então o que está acontecendo com esses valores aqui? Eles estão ficando o quê? Menores. Não. Maiores. Ó, aqui é 11. Ali é 101. Então eles estão ficando... Isso. Por quê? Porque quando eu divido por um denominador pequeno, quando eu divido por um número pequeno, é a mesma coisa que multiplicar por um número grande. Beleza. Mas entende, a chegar a 1, a gente está afastando dele. Está afastando de quem? Do 1, não. Não, quem está afastando de 1 é o y. O x está se aproximando de 1. Entendeu? Ó, esse aqui que é o valor de x. Beleza? Esse aqui que é o valor de x. Então x está se aproximando de 1. Isso que eu estou calculando são os valores de y. Então, o y, no caso, ele está atendendo ao infinito? Isso, o y está atendendo ao infinito. Ah, fofoca. Certo? Beleza? E agora, quando eu me aproximar de 1 pela esquerda, vamos substituir aqui rapidinho. Ó. Qual é o número perto de 1, mas menor do que 1? 0,9. Então aqui eu estou pegando, ó, 1 pela esquerda. Se eu substituir isso aí, ó, no denominador vai ficar 0,9, desculpa, no numerador, e no denominador vai ficar quanto? 1 menos 0,9 dá quanto? Menos 0,1. Concorda? Beleza? Então isso é a mesma coisa que multiplicar 0,9 por menos 10. Tranquilo? Certo? Então, se eu pegar um valor menor, mais próximo ainda 0,99, o que vai acontecer? O denominador sempre vai ficar negativo. Isso aqui vai aumentando em módulo, mas o denominador vai ficar negativo. Então, Érico, você acha que vai entender para quando? Eu estou ainda pensando no outro lado. Tá, então alguém vê isso. Menos infinito. Negativo. Menos infinito, todo mundo percebeu? Ó, se eu botar o 0,99, ele vai ficar 0,99 sobre o quê? Menos 0,01. Isso é a mesma coisa que multiplicar isso aqui por menos 100. Tá legal? Certo? Ó, 0,01 é a mesma coisa que multiplicar por 100. Né, professor? Só que está com valor, está com sinal negativo. Só indica que sentido. Mas indica que isso aqui está tendendo para quanto, então? Menos infinito. Ah, só uma pergunta, então. No caso ali, é só sobre o y ou a gente pode inverter? Não, pode inverter também, mas no caso desse aí é só o y. Vai passar pela origem, mas ele vai tender a menos infinito no 1. Então ele vai fazer assim, ó. E aqui ele vai fazer assim. Entendeu? Enfim, mas eu acho que...
Tá, então, a gente pode continuar esse gráfico semana que vem. Ainda faltam coisas, podemos? Tranquilo. Então, beleza, porque já são 9h30, né? Não, eu posso continuar de boa, mas eu acho que vocês sabem. Vamos continuar semana que vem? Não? Tá. Então calma aí. Então, quem quiser ir embora. Sim, quem quiser. Não, por mim eu tô de boa. Mas quem precisar ir embora, pode ir embora, tá? Porque aí vai ficar gravado e eu também vou repetir isso na aula que vem. Beleza? Então quem precisa ir embora, você precisa ir embora agora. Tá. Então. Tá. Vou explicar isso aqui de novo, ó. Tchau. Bia, pode ir. Não, eu levantei porque eu achei que eles iam sair. Eu levantei porque eu achei que eles iam passar. Olha só. Então, aqui desse lado, eu estou pensando em um pela direita, tá? Aqui eu vou pensar em um pela esquerda. Tá? O que quer dizer um pela esquerda? Quer dizer valores próximos de 1, mas menores do que 1. Tranquilo? Certo? E eu vou escrever, melhor escrever assim, ó. X tendendo a. Certo? Só para lembrar o que o Eric falou. O que eu estou vendo aqui são os valores de X. Tranquilo? E qual é a pergunta que eu estou querendo responder? O que acontece com Y para esses valores de X? Entendeu? Então eu vou substituir valores de X que estão nessa situação. Qual é o valor de X nessa situação? 0,9. Beleza? Então eu vou pegar 0,9, por exemplo, e vou jogar lá no gráfico da função. Quanto dá f de 0,9? Se eu substituir lá, vai dar 0,9 sobre menos 0,1. Beleza? Luísa, essa conta aqui tem alguma dúvida ou não? Mais alguém? Beleza, pessoal? Certo? A dúvida não está aqui ainda. Tá, então agora quanto dá isso aqui? Dividir por 0,1 é a mesma coisa que multiplicar por 10. Não, aqui no caso é por 10. É a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Dividir por 0,1 é a mesma coisa que multiplicar por 10. Só que tem um sinal de menos. Então a divisão é igual à multiplicação. Quando se tem um sinal de mais e um sinal de menos, fica menos. Então é menos 10 vezes 0,9. Dá o não, menos 10 vezes 0,9, que dá menos 9. Agora eu vou substituir um valor mais próximo de 1 ainda. Beleza? Tá. Dividir por 0,1 é a mesma coisa que multiplicar, porque 10 é o inverso de 0,1. Porque 0,1 cabe. Não, o número cabe 10 vezes no 0,1. Isso, exatamente. Não, ó, quanto é? É tipo 2,01 cabe 10 vezes no 0,1. Não, assim, ó. Representa como fração. Quanto é 1 dividido por 0,1? Eu estou perguntando quantas vezes do 0,1 cabe no 1? 10. Entendeu? Beleza? Quantas vezes do 0,1 cabe no 1,1 é 11 vezes? Isso. Exatamente. Só tem que repetir a coisa 10 vezes na 10 Isso aí. Beleza? Tá ok isso aqui? Tá. Agora eu vou botar o 0,99. Cadê a lista? Todo mundo assinou já, né? Agora eu vou botar o 0,99. Não, fala aí, Bia.
poder representar como fração. E aí, né, a gente sabe que a melhor coisa de repete a primeira e multiplicar por versus assim. Beleza? Então agora, esse aqui, 0,9, fazendo a conta ali, isso aqui vai dar 0,99 sobre 1 menos 0,99. Quanto dá 1 menos 0,99? 0,01. Menos 0,01. Isso. Mas agora, o que significa dividir por 0,01? 1 dividido por 0,1 é o quê? 0,01 é o quê? Quantas vezes 0,01 cabe em 1? Quantas vezes é? 100. Beleza? Então, dividir por 0,01 é a mesma coisa que multiplicar por 100. Fala. O motivo, eu não entendi. Isso aqui? É de baixo. Por que o 0,01 caiu? Porque eu estou substituindo 0,99 lá na fração. Ó. Então, fica 0,99 menos 1. A 0,01. Então isso aqui vai ficar quanto? Menos 100 vezes 0,99, beleza? Certo? Que dá quanto? Menos 99. Então aqui já dá para perceber que se eu substituir um valor menor ainda, certo? Isso vai ficar maior ainda, tá? Certo? Então, de forma geral, uma coisa importante para vocês aprenderem sobre limites é que quando o denominador, assim, melhor falando, o denominador pequeno quer dizer que a fração fica grande. Então, quando o denominador tende a zero, ele empurra a fração para tender a infinito. Entendeu? Porque dividir por um número grande é a mesma coisa. Dividir por um número pequeno é a mesma coisa que multiplicar por um número grande. É isso que a gente está vendo aqui, ó. Beleza? Então, quando o denominador tende a zero, isso força a fração a tender a infinito. Beleza? Mas isso aí vai depender do numerador também. Entende? No caso, ela vai tender a infinito mesmo. Fala. E como x entendeu? Então, isso que falta fazer. Querem fazer isso? Quando x tende a infinito. Ó, então, quando x tende a infinito, então, eu acho até que esse aí é mais fácil de ver. Mas esse tende a mais infinito, ele pode ser aplicado ao menos infinito também? Pode. Então, eu vou até escrever assim, ó. Olha só. Quando x tende a mais infinito, vocês acham que isso aqui vai tender para quanto? Põe um valor muito grande aí, tipo assim, 1000, certo? Vai dar 1000 dividido por 999. 999 é um valor muito próximo de 1000, certo? Agora põe um valor de x maior ainda. 1 milhão. Se eu substituir x igual a 1 milhão, certo? Vai ficar 1 milhão dividido por 1 milhão menos 1, que é 99999. Vocês acham que isso está se aproximando de quando? Não. Olha só, o numerador... O numerador e o denominador estão muito próximos. Estão muito próximos. Está muito próximo. Não. Quanto mais? Não sei se não, quase. Quanto é 1 milhão dividido por 1 milhão? É 1, né? E quanto é 1 milhão dividido por 999.999? É muito perto de 1 dividido por essa. Tá, mas isso é só nesse caso? Só nesse caso. Se eu falar x menos 3, ele muda. Então, não, x menos 3 também. Isso aqui dá 1. Aí a pergunta do Eric, que é boa. Se eu pegar x sobre x menos 5, por exemplo, quando o x fica muito grande, isso aqui continua se aproximando de 1. Beleza? Porque quando o x vai aumentando, esse menos 5 está parado. Então, esse menos 5 que está aqui, ele faz uma diferença muito maior para valores pequenos de x.
Para valores grandes de x, esse menos 5 tende a se tornar irrelevante. Então isso aí também vai tender a 1. Ele vai tender a ficar constante. E quando x tende a menos infinito também vai acontecer a mesma coisa. Então, na aula que vem eu explico isso, mas a Bia estava falando, ele fica constante? Não, ele tende a ficar constante. Então esse gráfico fica assim, ó. Ah, não, então, por exemplo, igual ali x menos 1. Ali você colocou mais um positivo porque ele está quase positivo porque o numerador e o denominador têm o mesmo sinal. Entendeu? Sim, mas no caso aqui é quase 1, mas não é 1. Exatamente. Então eu acho que no caso aqui ele é o jeito mais certo de escrever do outro. O quê? Esse aqui tende, né? Tende, mas aqui eu estou falando, o limite é igual, é a mesma coisa que você vê que isso aí tende a 1. Ou, isso é uma boa pergunta também. Ou eu escrevo assim, ou eu escrevo assim, entendeu? Mas isso é uma excelente pergunta. Porque ele está mais infinito, né? E aí, Bia, está mais feliz agora? Você colocou assim. Desculpa. Isso. Ou eu escrevo assim, ou eu escrevo assim. O de baixo não faz sentido para mim. Então, aí eu acho que na próxima aula isso aqui é uma questão bem assim. Parece aquele negócio, aquela questão de que 0,0. Aí eu queria chegar. 0,999 é igual a 1. Mas isso é cálculo. Isso é limite. Isso é limite, entendeu? Beleza? Isso aí, 0,9999 é igual a 1. Tem a ver, isso é limite. E na verdade é um caso de limite que vocês provavelmente estudaram no ensino médio sem saber que isso era limite. Que é quando a gente estuda soma de uma PG. Vocês estudaram isso? Da progressão geométrica. Soma de uma progressão geométrica. Isso, soma de uma progressão geométrica que às vezes a gente estuda no ensino médio é um cálculo de limite. Só que a gente estuda no ensino médio sem dar esse nome. É limite? É limite. Às vezes semelhança. Mas eu acho a soma muito complicada. Por causa Então, vamos falar disso também. Então, valeu, pessoal. Semana que vem vamos falar de uma aula. Tem que parar.